sempre a mesma coisa, as histórias sempre se repetem. Quando você está desempregada, quando você está doente, quando você está numa situação muito desafiadora da sua vida, ninguém quer saber, ninguém está nem aí, na verdade, ninguém se preocupa. Mas quando você resolve mudar o seu corpo, quando você resolve prosperar, quando você resolve mudar aqui, ó, a sua mentalidade, sabe o que acontece? As pessoas começam a ficar incomodadas, aí elas começam a te enxergar e o pior, elas vão falar mal de você. Elas vão falar que você mudou, que você tá diferente, que você não é mais a mesma, vão até te chamar de metida. E exatamente isso que vai acontecer. Presta atenção aqui. A maioria das pessoas estão conectadas com o negativo, com aquilo que não presta. 90% da humanidade, infelizmente, estão conectadas só com aquilo que não presta. Pode prestar atenção qual é o discurso da maioria das pessoas. O que elas falam? Em pobreza, falam em crise, em falta de dinheiro, em doença, em desgraça. E quando você não é esse tipo de pessoa, sabe o que elas dizem? Que você é metida, que você tá vivendo no mundo de fantasias, que você tá querendo viver fora da realidade, você agora quer ser o que não é. Exatamente. Muitas pessoas falam isso, mas quando você tava lá na merda, quando você tava numa situação desafiadora da sua vida, ninguém tava nem aí e ninguém também se incomodava. Sabe por quê? Porque você tava lá no fundo do poço. Gente, a prosperidade é uma coisa que incomoda tanto. Quando eu falo prosperidade, eu não tô falando só de dinheiro, na questão financeira. Eu tô falando em todos os aspectos da nossa vida, porque a prosperidade, gente, vai muito além de só ter dinheiro. Você é uma pessoa próspera quando você é feliz, quando você encontra um parceiro ou uma parceira que realmente vale a pena, uma pessoa que te respeita, que te valoriza. Você é uma pessoa próspera quando você está bem consigo mesma, quando você está bem mentalmente. Tudo isso é prosperidade, não é só na questão financeira. E a maioria das pessoas não estão vivendo uma vida próspera, uma vida de felicidade, uma vida de contentamento. Há muito tempo atrás, eu gravei um vídeo aqui para esse canal e coloquei assim no título: Haja como se nada te incomodasse. E nesse vídeo aqui eu vou colocar o mesmo título: Haja como se nada te incomodasse. Sabe por quê? Que você tem que agir como se nada te incomodasse? Porque você tem que olhar para trás, fazer uma retrospectiva e se lembrar de que quando você estava lá no fundo do poço, a última coisa que passava pela sua cabeça é se você estava incomodando alguém, porque você sabia que não estava. Você estava nos seus piores momentos, desempregada, você estava num relacionamento péssimo, muitas vezes um relacionamento tóxico. E por que agora você, quando decide prosperar, quando você decide dar a volta por cima, passar para um próximo nível, você tem que ficar preocupada se vai incomodar ou não? Esses dias eu vi um post aqui na internet dizendo assim que as pessoas não sentem inveja, não é do dinheiro, do carro, da casa, não. As pessoas sentem inveja do seu relacionamento, da sua felicidade, da sua família. Se você tem uma família unida, se você tem uma família que as pessoas se dão muito bem, isso causa muita inveja em famílias destruídas, famílias disfuncionais, como é óbvio. E, na verdade, as pessoas que se incomodam, que sentem inveja de você, é porque elas queriam estar no seu lugar, elas queriam ter o que você tem. Gente, todos nós temos o lado luz e o lado sombra. Todos nós temos aquele lado que a gente esconde. Isso é normal do ser humano. Ninguém é bonzinho. Se você conhece uma pessoa que se faz muito de boazinha, desconfie que essa pessoa é muito sonsa, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que desses dois lados que todo ser humano tem, o lado luz e o lado sombra, qual é o seu lado que está reverberando mais? Que você observa mais? O seu lado luz ou o seu lado sombra? Porque o lado sombra, gente, que a maioria, infelizmente, das pessoas estão, é a inveja, o rancor, o ressentimento, o ódio, é você desejar o mal para o outro. Isso é o lado sombra. Mas quando você observa mais o seu lado luz, que é o lado do amor, o lado do respeito, da bondade, você percebe o quanto você está em níveis muito mais elevados do que a maioria. A maioria das pessoas, elas não se importam em estudar, não se importam em ler, em se desenvolver, em desenvolver a mentalidade, em estudar mais sobre lei da atração, porque lei da atração não tem nada de misticismo, não tem nada de mágico. Tudo que a gente joga para o mundo, tudo que a gente enxerga no mundo, que a gente projeta lá fora, é o que a gente tem aqui dentro. E tudo que vai e volta na mesma proporção. Então, se você está deixando o seu lado luz reverberar muito mais do que o lado sombra, o que você acha que vai voltar para você?
É lógico que é sempre mais do mesmo, gente. Os semelhantes se atraem. Os semelhantes se atraem. Você tem que levar essa frase para a sua vida. Nunca se esqueça disso. Semelhante atrai semelhante. Quanto melhor você for como pessoa, quanto mais você fizer o bem, quanto mais você ajudar o próximo, é mais disso que você vai receber. É sempre mais do mesmo. Agora, se você está emanando o tempo todo o lado sombra, que é inveja, o rancor, o ressentimento, é você desejar o mal do outro, é você não querer que o outro prospere, você querer tudo só para você só vai atrair pessoas que estão exatamente na mesma frequência que você está emanando. Consegue entender o quanto a lei da atração é mais simples do que nós imaginamos? É isso que muitas pessoas não entendem, que quando você faz o quadro de visualizações e você projeta ali naquele quadro a vida que você quer, o carro, a casa, a viagem, o relacionamento, tá tudo certo. Você pode fazer o quadro de visualizações, pode e deve, porque o quadro, gente, nada mais é do que uma ferramenta para te alinhar ao seu objetivo, para não deixar você se distrair. É para isso que serve o quadro de visualizações. Só que não adianta nada você fazer quadro de visualizações, você fazer técnica, se você está emanando energia negativa para o mundo, se você só xinga, só fala mal, só julga. Não adianta. É por isso que é tão importante, gente, nós tomarmos cuidado, nós o tempo todo ficar nos policiando com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós sentimos, a forma como nós agimos, como nós tratamos as pessoas, porque tudo que você projeta para fora é o que você tem dentro de você. Esse autoconhecimento, junto com a expansão da consciência, é o que transforma a vida de qualquer pessoa. Quando você começa a agir como se nada te incomodasse, porque de fato não é problema seu, o incômodo do outro, a inveja do outro, a forma como o outro te enxerga não é problema seu. Por quê? Porque ela só está projetando em você aquilo que ela é, aquilo que tem dentro dela. Isso você não tem controle. Não existe nada que fale sobre o outro, é tudo sobre nós. Consegue entender? Que quando nós tomamos consciência de quem nós somos, dos nossos atos, dos nossos sentimentos, da forma como nós tratamos as pessoas, é só isso que de fato importa para você ter os seus resultados. Esse autoconhecimento que faz a nossa vida toda se transformar, porque nós entendemos que nunca é sobre o outro. O outro não existe, tudo é sempre sobre nós. Quanto melhor nós nos tornamos, quanto mais nós ajudarmos o nosso próximo, quanto mais nós emanarmos luz para o mundo, é mais disso que nós vamos ter de volta. Não tem como ser diferente, gente. Lei da atração é mais simples do que você imagina. Volto a dizer, você pode fazer suas técnicas, você pode fazer o seu quadro de visualizações, você pode fazer o que você quiser, mas só isso não resolve. Se você não se alinhar com quem você é, com aquilo que você quer, com a pessoa que você deseja se tornar, não vai adiantar nada você fazer técnica. Tudo isso você consegue com autoconhecimento, com a expansão da consciência, com a lei da atração, porque tá tudo em alinhamento, e aí você consegue chegar no seu objetivo. É um processo, você não consegue mudar quem você é, mudar o seu inconsciente da noite para o dia. Leva tempo, demora, é um processo, mas você tem que insistir. Você não pode desistir na primeira dificuldade, no primeiro desafio, ou então falar, essa lei da atração funciona para todo mundo, mas não funciona para mim. Funciona sim, tá funcionando o tempo todo. Mas talvez você não tenha conseguido atingir o seu objetivo ainda, porque você ainda não conseguiu manipular essa lei da forma certa. Pensamento gera um sentimento que gera uma atitude. Quando você pensa, você sente. Quando você sente, você age em direção àquele sonho. É por isso que você tem que estar em alinhamento com aquilo que você quer. Você não pode se distrair. Você não tem que ficar preocupada com os incômodos alheios. Você só tem que focar naquilo que você quer, sem distrações, sem fazer o mal a ninguém, o que é muito importante. Não adianta a gente querer o sucesso a todo custo, também não é por aí. Mas o que eu quero que você entenda é que quanto mais você estiver em alinhamento com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja, com os seus objetivos, e só você sabe dizer quais são, porque o objetivo para mim pode ser bem diferente dos seus, você consegue chegar muito mais rápido, porque você está em alinhamento com o seu pensamento, sentimento e atitude. É isso que é a lei da atração, é isso que é a expansão da consciência, é isso que é autoconhecimento. Então, a partir de hoje, você tem que agir como se nada te incomodasse. Porque, se lembre, quando você estava lá no fundo do poço, nos seus piores dias,
Ninguém estava nem aí para você, ninguém estava incomodado com a sua situação. E por que que agora que você resolveu dar a volta por cima, passar para um próximo nível, você tem que estar preocupada se tem alguém incomodada com você? Eles que se resolvam, isso não é problema seu. Você só tem que focar em você, no seu objetivo, naquilo que você quer. E aí sim, a sua vida vai dar muito, mas muito certo. Até o próximo.